Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um fim de semana chegou, né? Como eu venho falando aí, o tempo tá passando assim, ó, que a gente nem vê, né? Mas enfim, hoje a mensagem está maravilhosa. Deus trouxe algo ao meu coração, como sempre ele vem fazendo, né? Vocês sabem que a mensagem que eu trago aqui na sexta-feira sempre é algo que Deus vem trazendo durante a semana nos cultos matinais que eu faço com a Magda, minha parceira de oração e estudo bíblico. Então, sempre ele traz um assunto e é tão lindo, gente, porque assim, é, a gente tem cada uma seu momento específico com Deus, né? O nosso momento de intimidade com Deus é único, somos nós e Deus, né? E aí, este momento que eu faço com ela é um culto matinal ali, é um estudo bíblico, é um momento que a gente conversa sobre a palavra de Deus, sobre coisas que vai vindo pra gente durante a semana, sobre coisas que a gente conversou com ele na nossa intimidade. Muitas vezes, neste culto, ele vem trazendo as respostas das nossas perguntas para ele, ela com ele, eu com ele, e né, coisas que é da intimidade de cada uma, e é tão lindo a forma que Deus vem agindo nas nossas vidas. E aí, sempre quando ele traz um assunto, sempre o assunto que ele dá para ela também vem complementando, e é algo tão lindo, que não tem como não se emocionar e de ficar cada vez mais assim, apaixonada mesmo por Deus, porque ele é maravilhoso, ele não nos deixa dúvida, ele sempre vem trazendo ali confirmações para o nosso coração, de tudo aquilo que a gente vem recebendo dele, vem recebendo através da palavra, vem recebendo na nossa conversa diária, através de um pensamento que ele coloca no nosso coração, através de uma mensagem que ele usa alguém para trazer, e é maravilhoso. Eu não sei se você ainda não está fazendo seu momento ali com Deus, se já tirou, se não tirou, tire, porque é novidade de vida, gente. As coisas ficam tão mais leves, a gente começa a entender tantas coisas que antes não entendia, e eu não troco mais essa vida que eu estou levando agora, nessa intimidade com Deus, por nada. Eu vejo perfeitamente o antes e o agora, como eu já citei aí em outras mensagens, e é algo maravilhoso. E a mensagem dessa semana veio justamente nessa semana, acho que foi na quarta-feira, no culto. A gente sempre pede uma mensagem ali para Deus, e sempre eu e a Magda, mas sempre eu que trago a mensagem bíblica ali, um combinado da gente. E aí eu sempre peço a Deus ali uma orientação. E aí eu venho, abro a Bíblia e vou procurando alguma coisa para eu ler, e sempre Deus toca no meu coração de eu ler alguma mensagem, e aí eu leio. Às vezes eu leio 1, 2, 3 versículos, é o que eu senti no coração na hora. E eu acho que foi na quarta-feira, ele me deu 2 versículos. E rendeu tanto assunto desses 2 versículos, porque veio num contexto onde a gente precisava de uma resposta, tanto eu quanto a Magda, ela com as questões dela, eu com as minhas. E aí depois eu passei os olhos para cima, porque eu conhecia esses 2 versículos, eu sabia de qual história era, eu lembrava de qual história era, que é do Novo Testamento, mas eu não sabia detalhes, eu não lembrava detalhes. E já quase terminando o culto, Deus tocou no meu coração, eu falei assim, esse assunto vai voltar amanhã, mas amanhã eu vou ler o contexto onde esses 2 versículos estão inseridos, porque Deus tem mais para falar com a gente através dessa palavra. E aí foi ontem, quinta-feira, eu trouxe essa palavra que é justamente a parábola da viúva persistente. Está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8. E aí eu vou ler com vocês para depois eu explanar a mensagem. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Vocês sabem que Jesus usava muito parábolas para ensinar. É a melhor forma que existe para ensinar, é a melhor didática. Jesus é aquele que a gente tem que se espelhar nele a todo instante, porque ele é perfeito, né? E aí ele vinha contando as parábolas, e aí para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus,
nem se importava com os homens. Ou seja, o juiz, aqui até não fala que ele não acreditava em Deus, mas alguém que não teme a Deus, provavelmente nem acreditava em Deus, né? Então, vem falando assim, ó, não temia a Deus, nem se importava com os homens, ou seja, era alguém que não amava o próximo, tava nem aí, né? Tava nem aí pro outro e pronto. E aí Jesus vem falando, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Aqui a história, ela é resumida, mas aqui a gente entende que alguém estava prejudicando ela e ela tinha levado essa pessoa na justiça, né, para requerer um direito dela. Talvez a pessoa tinha tirado algum direito dela, alguma coisa tinha acontecido e ela tinha ido na justiça requerer os direitos dela. E aí, por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Aqui, a gente entende que ela sempre estava lá insistindo, ia lá, e ele sempre se recusava, e ela sempre lá, ela não desistiu. Acho que ela colocou assim na cabeça, eu vou insistir até eu conseguir. E aí, assim ela fazia, de tempo em tempo ela ia até esse juiz suplicar ele que julgasse a causa dela. Aí o juiz falou bem assim, por algum tempo ele recusou, Jesus contando, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ou seja, ele queria se ver livre dela, então ele ia fazer logo o que ela estava pedindo, porque ele já não aguentava mais. E o Senhor continuou, Jesus continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha para vocês verem, aqui Jesus está falando de um juiz injusto, que mesmo em toda a sua injustiça, ele parou para se perguntar, será se Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite sem parar? E será se ele vai fazer eles continuar esperando? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem, aqui Jesus falando, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Gente, quando nós lemos isso daqui, a ficha caiu assim bonito, porque quem segue a Magda, escuta ela falando que ela não gosta de aprender com sofrimento, que ela já falou mesmo com Deus, me ensina as coisas com amor, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de sofrer, se tiver que sofrer que seja o mais leve possível, porque eu gosto de aprender com amor. A Magda sempre tem essa fala, que é dela, né? E eu sempre vim porque a gente vem aprendendo tanta coisa que às vezes é interpretada de forma errada e nem é por mal, é porque é o jeito que a pessoa ensina e aquela coisa vai sendo repassada. Então, na minha cabeça, o sofrimento sempre fez parte da vida. E a Magda questiona muito essa questão. E aí, um dia antes desse culto onde a gente leu esse trecho, eu tinha visto um vídeo de um homem na internet, onde ele estava fazendo uma reflexão sobre a vida, e justamente falando que aquelas pessoas acham que a vida é uma tragédia, que é isso, que é aquilo. Ele estava trazendo uma reflexão sobre que a vida, ela não é só momentos bons, que os momentos ruins também fazem parte da vida como um todo. Porém, quando eu vim trazer essa questão para a Magda, ela falou assim, tá, mas eu não concordo que a gente tenha que ficar sofrendo para aprender, e eu não acho que a gente tenha que aceitar isso, não. Quando eu vim trazendo aqui, que quando chega nesse trecho, fala, caso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite,
continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem encontrará fé na terra, aí na reflexão que a gente foi fazendo, eu falei assim, de fato, Magda, Deus não nos fez para sofrer. O que trouxe sofrimento para a nossa realidade foi o pecado. Quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou o homem e a mulher, não era para sofrer, hora nenhuma. Ele não criou o sofrimento. Ali era para a gente desfrutar. Então, por dar ouvido ao espírito do mal, foi que o pecado entrou. Nisso que entrou o pecado, entrou todo o sofrimento humano. Tá bom, então eu tenho que aceitar esse sofrimento humano? Não, não é aceitar ou não aceitar. A gente tem que entender. Qual foi a compreensão que eu tive? Que a gente só sofre por causa da questão do pecado e porque o homem afastado de Deus, ele ficou egoísta, ele ficou insensato, ele ficou soberbo e por aí vai. Então, a gente só sofre por consequência das nossas próprias escolhas ou por ataque de outro, ou pelas escolhas do outro, que escolhe te ferir, às vezes você nem fez nada, o outro vem de lá e te fere, aí você sofre por causa da atitude do outro, né? Mas aí tá. Quando aqui fala, será se Deus vai fazer a gente esperar? Vai fazer justiça? Vai fazer justiça. Não vai fazer justiça aquele que clama dia e noite? Vai continuar fazendo esperar? Aí Jesus fala, não, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do Homem encontrará fé na terra? O que necessita então para que Deus faça justiça depressa? Para que Deus diminua esse tempo de sofrimento que às vezes a gente está passando e fica passando, não sai. O povo no deserto, lá 40 anos no deserto para alcançar a terra prometida, que segundo os estudos levaria 11 dias só de caminhada para chegar na terra prometida, e o povo se instalar no deserto e ficou lá vivendo no deserto. Por quê? Porque eles não se aproximaram de Deus. Deus tinha para eles promessa, mas o sofrimento foi prolongado, não foi porque Deus planejou deixar eles 40 anos no deserto. Foi porque as escolhas deles, fizeram com que eles permanecessem nesse sofrimento de deserto muito além do que era planejado. E alguns morreram no deserto, nem alcançaram, porque eles estavam vivendo, sendo cuidados por Deus e ao mesmo tempo afastados de Deus. Quem está me acompanhando aqui já me ouviu falar que eu nasci num lar cristão. Então sempre orei, li Bíblia, busquei a Deus, sempre amei a Deus, procurei fazer o que é certo. Quando errava ou erro, porque continuo errando. A gente é ser humano, a gente vai errar até chegar o momento que Deus nos chamar. Mas a diferença está em o erro ser acidente e a gente logo se arrepender e consertar. Não pode ser uma prática. Enfim, eu sempre falei aqui que eu achava que eu vivia uma vida, né, com Deus, mas na verdade eu só tinha proximidade com Deus. Eu não tinha intimidade. Faz pouco mais que um ano que eu vivo uma vida de intimidade com Deus e fez toda a diferença na minha vida. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, é que a gente começa a acessar as promessas que Ele tem na palavra dEle para cada um de nós. É só com essa intimidade que Ele vai considerar e fazer justiça rapidamente. Por quê? Porque a gente vai entender o propósito dEle para a nossa vida, a gente vai fazer a oração da forma certa, a gente vai aprender rápido com a situação que a gente mesmo causou ou outros causaram para nós. E rapidamente a gente vai vencer aquela etapa ali de sofrimento. Vão ter outros, porque estamos no mundo vivendo de escolhas que fazemos e escolhas que outros fazem. Aí, mesmo que a gente esteja nessa intimidade com Deus, a gente começa a errar menos. Porque a gente começa a colocar nas mãos dele a nossa vida, as nossas emoções, as nossas decisões, pedindo confirmações quando a gente tem que tomar decisões, para que a gente tome as decisões certas, e é claro que isso vai evitar sofrimentos, porque aí a gente vai trilhar o caminho certo que ele tem para cada um de nós, mas mesmo assim a gente não está imune da atitude do outro
que não está próximo a Deus e toma atitudes erradas que nos afetam, que vai trazer sofrimento para nós. Mas se a gente está aqui, ó, de mão dada com Deus, Ele também vai nos ajudar a atravessar a cadeira rapidinho, porque a gente vai saber fazer a oração da forma certa, para poder aquela situação ser pacificada, entendeu? E eu li um trecho hoje, no culto da manhã hoje com ela, eu acho que essa mensagem foi... Eu já estou fazendo confusão. Lá no início eu falei que foi na quarta e depois quinta, mas eu acho que foi quinta e foi... Não, foi quarta e quinta mesmo. Tá certo. E hoje eu li a mensagem que eu vou falar agora, que é de Colossenses, que veio também completando essa mensagem aqui, num aspecto... justamente eu não vou ler tudo, eu vou pegar só o finalzinho, porque essa parte aqui vai ser mensagem da semana que vem, que é uma outra mensagem que ele já colocou no meu coração, que é algo assim que a gente precisa muito aprender, porque tem muita gente aí ensinando errado, e por a gente não conhecer a palavra de Deus, tem um versículo que fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por a gente... Eu não vou falar gente agora, porque eu não vou me incluir nessa, porque agora eu estou tendo intimidade com Deus. Mas quando a pessoa não tem intimidade com Deus, ela começa a achar que tudo que o outro fala em nome de Deus está certinho e ela se agarra naquilo, tá? Tem muita gente ensinando aí sobre algo que eu vou trazer na semana que vem, que engloba esse trecho aqui de Colossenses que fala sobre a supremacia de Cristo. Mas o que eu quero trazer para complementar esse assunto é que vem falando que Cristo é supremo, que ele veio e morreu para reconciliar a gente com Deus, né? E aí vem falando aqui no finalzinho, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Beleza, aqui a gente alcança a salvação quando a gente reconhece, aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e aí a gente passa a viver uma vida pautada, né, na palavra, a gente começa a seguir os passos de Cristo, e aí aqui vem falando, mediante a morte a gente, né, pra gente se apresentar a Deus livre de qualquer culpa, que Jesus fez isso por nós. Aí vem um versículo importante depois, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, para que a gente alcance esse versículo que está falando aqui, para que a gente alcance de Deus, que Ele venha nos atender depressa, venha fazer justiça depressa, a gente não pode se afastar. A gente tem que ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Porque senão a gente vai ficar igual o povo no deserto. O povo do deserto não tinha intimidade com Deus, só Moisés que tinha. O povo tinha proximidade. Intimidade não tinha, porque se eles tivessem intimidade, eles não iam ficar reclamando, eles não iam ficar murmurando, eles não iam ficar 40 anos no deserto, eles teriam alcançado logo. Então, assim como reduzir, apressar, diminuir o sofrimento, assim como aprender com amor, sem precisar passar por tanto sofrimento. Tem pessoas que falam, a terra é mundo de expiação e disso e daquilo, tudo bem, de fato, porque todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. Mas tem como minimizar e reduzir? Tem. Não tem como extinguir o sofrimento por causa do pecado e por causa do livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Então, quem dera que a gente pudesse falar assim, a gente vai dobrar esforços, vamos todo mundo começar a levar a palavra, o amor, o evangelho, e a gente vai conseguir conquistar todos. Seria voltar a terra ao plano original, seria a terra se tornar novamente o Éden, porque aí todos entenderiam, não ia ter maldade um com o outro, não ia ter desamor, não ia ter nada de ruim. Mas a gente sabe que não é assim, então por isso não tem como a gente extinguir. Só quando Jesus vier e nos levar, que
a paz será estabelecida através do sacrifício e todo o cumprimento aí das promessas e das profecias, não é mesmo? Mas o que você tem feito para tentar entender e reduzir esse sofrimento? Porque às vezes a gente se pega reclamando, porque a gente ora, pede a Deus e não é respondido. Será por quê? Que tem gente orando por anos e anos por uma situação e ainda não foi respondido. Ah, Deus está provando a minha fé. Será? Ah, é porque isso aqui é um processo e tenho que passar por isso, e aí tem 1000 explicações. Mas será? Será se não é porque está orando da forma errada? Pedis e não recebeis porque pedis mal? E como eu vou saber pedir? Tendo intimidade com Ele, entendendo como que é o coração dele, como é o agir dele, como que ele lida com cada situação. Quando a gente tem intimidade, a gente começa a entender muita coisa. E aí ele vai abrindo a nossa mente, ele vai trazendo discernimento da palavra dele. Aí a gente começa a entender, então eu não posso pedir dessa forma. Isso aqui, não adianta eu estar orando dessa forma, porque isso aqui está errado, então isso aqui impede isso aqui. A mente começa, é como se começa a sair uma cortina dos nossos olhos e a gente começa a entender tudo, que a palavra de Deus ela é toda conectada, toda. Não tem como falar que isso aqui é um livro qualquer, porque de capa a capa, uma coisa complementa a outra e testifica a outra, porque é a palavra de Deus. A nossa palavra pode passar, mas a dele nunca passará. E é maravilhoso, porque quando um dia antes eu li só esse versículo para mim e para Magda, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite? A gente estava passando por situações, como eu falei, ela com as dela e eu com a minha, onde um dia antes, 2 dias antes, a mente humana começa a querer duvidar, mesmo tendo intimidade com Deus, porque a gente às vezes não alcançou ainda, porque é um processo, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você faz uma amizade e você sai contando tudo de uma vez para a pessoa. É aos poucos, Deus também assim, ele vai se revelando aos poucos para nós, e é um processo de aprendizagem. Quando a gente vai para a escola, a gente não estuda primário, primeira série, a gente não consegue ver todo o conteúdo de uma só vez, tem as etapas e as mentalidades, cada coisa de acordo com a idade, vai acumulando os conhecimentos para se formar, depois vem faculdade, depois vem pós, vem mestrado, doutorado e por aí vai, né? Então, com Deus também é assim. E aí, um dia antes, tanto ela, depois que a gente conversando, hoje que a gente foi saber, tanto ela estava sendo atacada na mente humana mesmo, de às vezes falar assim, nossa, será porque as estruturas às vezes se abalam, mas Deus não nos deixa por muito tempo, ele vem logo socorrer, ele vem e vem depressa. Ele vem e vem depressa. E ele sempre traz uma palavra que serve para um lado, serve para o outro. E se tivesse mais gente, para cada um ia servir numa situação que a pessoa está vivendo. Porque Deus é maravilhoso. E é assim que ele faz. E aí vem essa palavra, acaso Deus não fará justiça aos seus que clamam a ele dia e noite? Será se ele vai continuar fazendo esperar? Não. Ele virá depressa. Mas, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, o que está precisando? Está precisando ter fé. E como que a gente adquire fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir a palavra de Deus não é você ficar só indo na igreja, ouvir pregador, ouvir aqui na internet. Não é isso. Isso também complementa. Isso é só complemento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É aqui, você lendo a palavra dele e você podendo ouvir a voz dele quando você conversa com ele. E quem sabe ele te fala com voz audível. Eu nunca ouvi ele com voz audível. Ele me fala através da palavra ou colocando pensamentos na minha mente. E aí na hora... E, gente, aí você fala assim, Jocélia, como que você pode saber que é ele que colocou na sua mente, que não é você mesmo pensando? A gente sabe. Porque é algo totalmente adverso do que a gente está ali fazendo. Não é um pensamento comum,
É algo que vem e penetra até a alma. E na hora você entende. E se você não entendeu na hora, ele traz confirmação. Aí você fala, aquele pensamento era ele conversando já comigo. E é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, começa a alimentar a sua fé, começa a ter um momento de intimidade com ele, onde você vai conversar, vai expor sua vida, vai falar das suas dúvidas, vai pedir a ele confirmações das coisas e vai ali traçando essa amizade, essa proximidade, essa intimidade. Essa intimidade. E aos poucos você vai vendo, um dia de cada vez, sua vida sendo transformada. E aí você fica, como eu e a Magda no culto, gente, a gente pode estar às vezes passando por um problema e a gente chega no culto e tal. Não tem como a gente sorrir, a gente sai do momento transformada, a palavra é essa, porque a gente não consegue parar de sorrir, de tanta novidade, de tanta coisa que ele vem confirmando no nosso coração, vem trazendo de palavra que eu falo assim, caramba, aconteceu isso assim, o que acontece com ela vem complementando, vice-versa, e a gente fica nesse entusiasmo, porque estar na presença de Deus é isso, é você se sentir tão bem, você sente tanto prazer, que a sua vontade é permanecer ali. A gente tem que se obrigar a sair do momento. Tem hora que a gente vai estendendo, e fala assim, não, tem compromisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque a vontade é de passar o dia inteiro. E não faltaria assunto, não faltaria palavra. E aí, a presença de Deus faz isso. Ela nos preenche de uma tal forma que não tem alegria maior no mundo. Não tem alegria. Se você está vivendo dificuldade, se o dia a dia está pesado, assim, você está arrastando, é porque você não está na presença dele, é porque você não está tendo essa intimidade com ele, porque quando a gente passa a ter, tudo se torna mais leve, e a gente continua tendo os problemas do dia a dia, a gente continua tendo situações, sabe? Mas a gente não olha mais aquilo como um monstro vindo nos engolir, nos devorar. A gente fala assim, não, ele está no controle, isso daqui vai passar. É questão de tempo e ele vai continuar me dando graça. É como o apóstolo Paulo falava, a tua graça me basta. E basta mesmo. A paz dele, que excede todo entendimento, invade nossos corações. E a gente se vê diante de situações que antes a gente estaria desesperadas e a gente olha agora e não fica mais com aquele... A gente pode até sentir um pouquinho ali de desconforto. É natural, nós somos humanos, a gente não virou Mulher Maravilha. Né? A gente sente angústia, a gente continua sentindo as coisas, mas sabendo que ele está no controle e a gente consegue sentir essa paz e essa certeza de que ele está no controle da nossa vida, porque nós entregamos o nosso caminho a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é isso que eu quero te convidar no dia de hoje, que você venha entregar o teu caminho ao Senhor, se assim você desejar, se você sentiu aí no seu coração esse desejo de sentir essa mesma alegria que eu estou aqui transmitindo e falando para você, se ardeu aí no seu coração essa vontade, experimenta. Começa, tira um momentinho para conversar tete a tete, igual as pessoas falam com ele, e faça isso todos os dias, e aí depois você vem aqui me contar, Jocélia, aquela palavra que você deu acertou em cheio meu coração. E já estou fazendo o meu momento de intimidade com ele, já está tendo resultados, eu estou sentindo as coisas na minha vida diferente. Vem contar aqui o testemunho que vai alegrar muito o meu coração, porque esse canal aqui foi feito para isso, para transmitir a palavra de Deus, para transmitir o amor dele, para alcançar outros corações que querem também viver essa experiência, querem também ter esse regozijo na alma, querem ter também essa fé, essa esperança e a certeza de que um dia nós iremos reinar com Jesus na glória. Tá bom? A mensagem de hoje se estendeu. Se fosse para ficar aqui mais meia hora, uma hora falando, eu ia continuar sem sentir, porque falar de Deus é a melhor coisa que existe. Não tem prazer maior do que a gente transmitir tudo aquilo que é bom pra gente. Como a Magda fala, tudo que é bom para a Magda, ela compartilha. Eu também estou usando agora essa frase dela. Tudo que é bom para a Jocélia quer compartilhar com vocês, tá bom? Quero fazer uma oração para encerrar este momento e entregar cada um nas mãos de Deus. Vamos orar? Paizinho querido,
Graças te dou por esta palavra maravilhosa que falou muito ao meu coração e acredito que também falou ao coração de muitos que chegaram até aqui neste momento. Quero te pedir, Pai, que o Senhor vai ao encontro do coração de cada um que ouviu essa palavra, que o Senhor venha trazer o desejo no coração deles de estarem mais próximos a Ti, de terem intimidade contigo, que o Teu Espírito possa agir no coração e na mente de cada um, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do erro e do pecado, então é Ele que traz esse convencimento e esse desejo no coração de estar perto de Ti, de viver uma vida consagrada a Ti. Então, que o Teu Espírito possa trabalhar no coração de cada uma dessas pessoas, e que elas também sintam o desejo no coração de estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvir dessa palavra, para que elas também se aproximem de Ti, porque sabemos, Pai, que só contigo nós teremos uma vida menos dolorosa aqui nessa terra, uma vida de alegria, onde a gente sim vai passar por situações difíceis, mas isso não irá tirar a paz no nosso coração, porque a Tua paz excede todo entendimento. Então, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, que o Senhor venha trazer o bálsamo para aquelas pessoas que estão sofrendo, passando por situações difíceis nesse momento. Tem tanta gente sofrendo, Pai. Essas guerras que estão tendo, tanta gente sofrendo. Te peço que Teu Espírito Santo possa levar consolo para cada uma dessas pessoas e possa trazer a elas a consciência de que elas podem estar mais próximas a Ti, para superar cada momento difícil, para chegar, Senhor, naquele dia onde vai terminar a carreira e ter a certeza de que viveu de acordo com a Tua vontade aqui nessa terra e de que agora sim vai entrar para o repouso e descanso eterno contigo. Ó Pai, entrego cada vida em Tuas mãos. Continua, Pai, me usando como instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, fiquem todos com Deus. Desejo um ótimo fim de semana para cada um de vocês e vejo vocês na segunda-feira com Salmos, tá bom? Então, até lá.